Sejam bem-vindos ao ArtePod, o seu podcast de arte, feito com arte, sobre arte e pela arte. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especialíssima, que já tem 20 e tantos anos de carreira, atriz, formada em artes cênicas. Ela já foi indicada a prêmio de melhor atriz algumas vezes. Estava com o solo recente dela aí, Dolly, com um texto inspirado em Lígia Fagundes Telles. Agora está em cartaz com um Vânia de Tchekhov. E ela também é fundadora da companhia de teatro Os Argonautas. Já fez alguns personagens marcantes aqui em Cuida Bem de Mim, em Família, trabalhou em cinema, TV. Aletéia Novaes, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, querida. Esse resumo curricular aí arrasou. A gente tem que fazer o dever de casa, né? Que massa. Como é que... Eu quero, antes da gente falar desse projeto novo seu, com o pessoal dos Argonautas, com Marcelo Prado, com Isa Werneck, que está lá também, né? Isso. Com Gideon, com Marcelo Flores. Eu quero lhe perguntar como foi que começou para você o teatro? O teatro? Então, são quase 30 anos, você falou aí, né? 20 e pouco, fui fazer as contas, porque em 93... eu fui fazer o curso livre na UFBA, né? Acabei entrando numa outra turma, que era a oficina de preparação do ator. Vinha fazendo teatro na escola já há alguns anos, aí a gente vai se envolvendo, né? Cada vez mais. E não por coincidência, eu ouvi falar no curso de André Elia, no Baiano de Tênis. Tinha uma amiga que fazia. E aí eu procurei esse curso de André, que seria 30 anos atrás, foi em 92. Aí já tinha começado uma turma e tal, eu não entrei no curso de André, mas tinha uma colega de escola que fazia. E aí consegui começar no início do ano seguinte a oficina de preparação do ator na UFBA. Era o ano que eu iria fazer vestibular e tudo, e acabei, assim, entrando de cabeça nessa turma, assim, de teatro lá na oficina, e fiz vestibular no final do ano e entrei logo na escola de teatro. Aí não quis mais saber das outras opções, publicidade, arquitetura, psicologia, tudo que eu estava cogitando ficou, né, para trás. E eu continuei assim, comecei mesmo num ritmo muito intenso, desde esse primeiro ano que eu entrei na UFBA, que foi em 94, que aí eu conheci né, os colegas que vieram a ser depois os Argonautas comigo, foi a turma que entrou junto comigo, né, Marcelo Flores, George Vladimir, Arthur Brandão. Nessa turma também é Maria Marighella, Lídice Oliveira, enfim, Fernanda Paquelê, uma galera que está aí trabalhando hoje, foi essa turma. Você é contemporânea dessa turma também, né? Isso, em 94 entramos. E aí desde então eu comecei a trabalhar muito assim com teatro, peças, né, envolvidas com projetos da escola, projetos de montagem. Nessa época tinha muito na escola, a gente fazia algumas montagens assim, relacionadas ao semestre, viajamos para festival universitário e comecei ao mesmo tempo a fazer trabalhos, né, paralelos, alguns convites que foram aparecendo. Então eu fiz um infantil com Celso Júnior, Pluft, o Fantasminha, logo depois um com Deolindo, foi a Bela e a Fera, isso em 95. Em 96 a gente produziu uma montagem de As Meninas, que é uma adaptação de Lígia Fagundes Telles também, né? Eu, Maria Marighella e Lídice Oliveira, que era a terceira menina. A gente adaptou o livro Romance, As Meninas, e fizemos uma temporada muito bacana, assim, uma peça linda. Nesse projeto, a gente foi ao encontro de Lígia. Foi daí que nasceu Dolly, né? Alguns anos depois. Que a gente conheceu Lígia Fagundes Telles, visitamos ela em São Paulo, através do contato de Clara Scharf, né? A avó de Maria. A gente marcou uma visita aí para conversar com ela sobre a peça, mas na verdade para pedir os direitos autorais, porque a produção era da gente mesmo, né? Pedir liberação desses direitos. Mas foi assim um presente, porque Lígia, né, nos recebeu super bem. A gente com, sei lá, 19 anos, 18, ela serviu um vinho do Porto, tomamos com ela, batemos papo, se achando, né, as três. E assim, ela conversou muito sobre o texto, falou assim, eu vou adivinhar qual de vocês é cada menina, cada personagem. E, claro, permitiu, né, a montagem. Quando, alguns anos depois, eu, né, tive vontade de trazer Dolly para o teatro, aí eu também entrei em contato com ela. Liguei para ela, que tinha essa ideia, e ela também
deu super apoio assim no início. Depois, ao passar, né, dos anos, hoje, cada vez que a gente tem que fazer DOLE, eu tenho que entrar com outro pedido, direito autoral, né? A Abramos administra os direitos Sim. de Lígia hoje. Aí, mais por questão jurídica do que por qualquer coisa. Mas aí também a gente sempre tenta negociar, e porque a gente vem fazendo, assim, se proporcionando, né? Produzindo os próprios projetos para conseguir estar em cartaz. Sim. Mas eu dei um salto para a DOLE, que na verdade foi em 2008, e as meninas em 96. Que foi no mesmo ano, logo depois das meninas, que eu entrei em Cuida Bem de Mim, que você mencionou, e fiquei, né, por quase 3 anos em Cuida Bem de Mim. Saí justamente porque coincidiu com o meu período de formatura na escola de teatro, e aí tanto a peça de formatura, que eu queria muito estar ali junto com aquela turma que eu entrei, quanto era o momento que a gente estava fundando os Argonautas. Foi no ano de formatura. A gente já tinha tentado, por 2 anos, inscrever um projeto que era uma adaptação de O Despertar da Primavera. Os nossos projetos de Argonautas surgiram ali na escola de teatro, né? A gente lendo, trabalhando junto e tal. Durante o período de escola, como eu falei, a gente fez alguns projetos de montagem, com direção de Cláudio Simões ou de Celso, de Tuca. Fizemos uma adaptação de Escola de Mulheres, com Tereza Costa Lima dirigindo. Foi massa, assim, Massa. já era mais ou menos esse elenco, né, dos Argonautas. Eu, Marcelo, George, e foi uma comédia que deu super certo, assim, a gente fez algumas temporadas em Salvador, fazia evento em restaurante, foi com essa peça que eu falei que a gente foi a festival, então já tinha ali uma semente de Argonautas. Mas a gente tentou, na verdade, assim, produzir e levantar primeiro com O Despertar da Primavera, que a gente não conseguiu, né, o patrocínio ser aprovado no edital, então não rolou O Despertar. A gente tentou uma adaptação do Romeu e Julieta também, e não conseguimos o patrocínio. Nada Será Como Antes, que é a primeira peça dos Argonautas, em 99, foi, na verdade, uma adaptação, assim, surgiu de uma adaptação do Despertar da Primavera. A gente não queria muito abrir mão daquela ideia. Aí a gente chamou Cláudio Simões para adaptar O Despertar da Primavera. E conversando com o Claudinho, é que a gente foi chegando no que veio a ser Nada Será Como Antes, que é uma peça, né, com personagens jovens, assim, que tinham mais ou menos a nossa idade. A gente estava com 20 e pouquinhos, os personagens um pouco mais jovens, que estavam em idade de vestibular e tal, assim como os personagens do Despertar da Primavera, que ainda são, né, em idade de colégio e tal. Então a gente teve essa ideia, né, de pegar mais ou menos uma inspiração naqueles personagens e ambientar nos anos 70. Que na verdade foi o período que a gente nasceu, né, nós os fundadores dos Argonautas, nascemos ali nos anos 70 e tinha uma relação com a música muito forte também e uma questão de descobertas daqueles personagens, né, de momento de vida, de bandeiras que cada um levantava. Então a relação com a política, muita coisa a gente achou que Cabia ali. cabia nos anos 70. E Claudinho também, que gostava muito do período, e a gente já sabia que um dos personagens tinha uma relação com a arte ou com a música. E aí foi que teve a ideia de ter uma banda ao vivo, em cena. Então se tornou um super musical, né? Com essa inspiração toda daquela época ali, das músicas dos anos 70. Inclusive o título, né? Nada Será Como Antes, uma canção de Milton, que foi assistir a peça no Vila quando a gente estreou em 99. A gente teve esse presente. Pouco depois, Caetano assistiu também Nada Será Como Antes. A estreia, assim, foi uma festa. Porque tinha essa coisa da banda em cena, era um espetáculo muito pra cima. A gente fez algumas temporadas e a gente falava, né? Era Salvador naquele período, então a gente falava de Caetano na peça. Que encontrava Caetano no Porto da Barra, não sei o quê. E aí um dos personagens falava assim... encontrei ontem Caetano na praia e ele me abraçou. Aí outra pessoa dizia assim, mas Caetano abraça todo mundo. E aí quando o Caetano foi assistir, ele entrou no camarim e disse, se vocês disseram que eu abraço todo mundo, eu vim aqui abraçar vocês e tal. Foi massa, assim. Então a estreia de Argonautas foi uma festa, como eu falei, isso em 99. E desde então a gente começou a fazer assim um projeto por ano. A gente, né, produzindo, convidava o diretor, convidava o elenco, ver o que é que se encaixava ali e fomos montando assim, conseguimos fazer uma sequência assim de uma peça por ano, acho que 5 espetáculos primeiro. A gente fez, depois Nada Será Como Antes, Uma Tonelada de Amor,
Depois, Como Raul Já Dizia, Essa eu vi. que também texto de Claudinho, com a banda, né, mais ou menos naquele modelo que seria o Nada Será Como Antes, foi a primeira peça, mas foi uma encomenda do Teatro 18 ser uma homenagem a Raul Seixas. Então eram só canções de Raul, mas o texto naquele esquema que a gente já tinha feito antes, né? Era um grupo de amigos e tal, um grupo de jovens que a gente pensou junto com o Claudinho, ele escreveu e foi premiado, inclusive, melhor texto nesse ano. No ano anterior a Raul, foi no ano 2000, quando a gente fez Uma Tonelada de Amor, que é uma adaptação de Noite de Reis, De de Shakespeare. Shakespeare. E a gente também recebeu um prêmio, o grupo, né, os Argonautas, pela linguagem voltada para o público jovem. A gente, né, por fazer também essa adaptação, pensar nisso. Dessa vez não tinha uma banda, mas tinha um DJ, e a gente usou músicas de Márcio Mello, porque tinha um personagem que no original, né, como se fosse um bobo da corte, e ele recita alguns, né, alguns poemas e tal, e a gente transformou ele no meio um bobo, um DJ, e usou essas músicas de Márcio, que também teve um super impacto assim com a galera jovem, né, na época. O Márcio é uma figuraça. Figura. Então o personagem que o Marcelo fazia era inspirado em Márcio Mello, assim, cantava as músicas dele. Tem uma música dele que eu me identifico demais. Diga aí. Mas toda a família tem um maluco, o maluco da minha sou eu. Pois é. Pois é, Márcio é essa figura, amigo nosso há muitos anos, e Tonelada teve essa parceria com ele. Que também, como eu falei lá desde o início, né, com Lígia, a gente corre atrás, chega junto, fala assim, ó, tem que liberar os direitos aí pra gente, vamos se ajudar. Depois de Tonelada, Raul, a gente fez uma montagem de Subúrbia, que Subúrbia era eu um vi texto também. americano, né, também com personagens jovens. Em seguida a gente, como eu te falei, essas montagens foram vindo assim uma por ano. Em seguida a gente fez uma adaptação de Antígona, que é uma tragédia grega, né, clássico, mas a gente também percebeu assim, que dentro desses textos é uma tragédia que tem protagonistas jovens. Antígona, né, é uma jovem. Verdade. E a relação com a Não questão, fugia muito da linha que vocês estavam vindo até então. Né? apesar de ser, né, uma tragédia, ter uma outra cara, não era um musical, mas a gente relacionou também ao Brasil nos anos 70 por causa da questão da política. Sim. É uma peça, né, que fala de alguma forma do autoritarismo, né? É uma questão que é política e é familiar ao mesmo tempo, que é um embate de Antígona, né, com Creonte, que ele é tio dela, e a gente relacionou totalmente, né, ao Brasil, a ditadura e tal. Depois dessa sequência, né, de 5 espetáculos que terminou com Antígona, a gente passou um período no Rio de Janeiro, o grupo todo, né, os Argonautas. Então a gente fez lá uma nova temporada de Como Raul Já Dizia, e depois de Nada Será Como Antes. Foi justamente nesse período que eu comecei o projeto de Dolly. Isso era o quê? 2000 e... 2004 a gente foi para o Rio. A gente tinha um projeto de fazer um novo espetáculo lá, junto com o Vladimir, que foi ator de Nada Será Como Antes, que era o primeiro Sim. projeto, mas já estava morando no Rio há alguns anos. A gente falou, vamos fazer uma peça nova, de novo com o Claudinho escrevendo, vamos para o Rio e tal. A gente foi para o Rio com essa ideia, mas não conseguiu fazer a estreia desse novo espetáculo. Por outros projetos, por Vlad, por a encomenda, né? A gente tinha ideia, mas o texto ainda não existia. Então acabou não acontecendo a estreia desse novo espetáculo, mas a gente estava lá e conseguiu pauta no teatro e fez uma temporada de Raul. Isso 2004. Isso. Depois a gente voltou, né, chegou a ficar um tempo aqui em Salvador. 2006 a gente voltou a fazer uma temporada lá do Nada Será Como Antes. Que foi a época que a gente fez o Fantasma. Isso. E que nós tivemos um intercâmbio de atores. Pois é. A gente já estava no Rio, foi eu vim do Rio e cheguei aqui, vocês estavam... Aí tá começando os Bomboristas. Né? Pois é. O segundo projeto, né? Ah, massa. Pois é, eu assisti os dois. Passamos um período aqui em Salvador, voltamos lá para fazer Nada Será Como Antes, foi a inauguração de um teatro no centro da cidade, lá do Rio de Janeiro, a Caixa Cultural. Aí
foi ótimo também, assim. Dessa vez a gente teve algumas mudanças no elenco. Alguns atores já estavam morando no Rio, mas Emanuele Araújo entrou em Nada Será Como Antes para substituir a Laura Aidê, que fez aqui a primeira temporada, né, em Salvador. Então a gente fez essa nova versão de Nada Será. E ela já estava lá, já. Emanuele já estava no Rio. A gente fez, antes dessa estreia, a gente tinha feito uma leitura dramática num outro teatro lá no Rio, na Casa da Gávea, aí já com a Emanuele, com banda e tudo, foi massa. A banda era carioca também, assim, a gente juntou lá uma galera. Isso no final de 2006, quando eu comecei o projeto com Dolly e estreiei em 2007. Já de volta a Salvador, estreiei Dolly aqui, foi o primeiro solo, com produção de Argonautas, direção de, né, Marcelo Flores, que a gente veio, né, já esses anos todos trabalhando junto e tudo. E foi essa primeira experiência de fazer um solo, assim. Bem difícil, né, diferente de tudo, desafiador, mas uma relação muito, muito próxima que eu tinha, assim, com o texto. E Dolly eu continuei fazendo por esses anos todos, assim, interrompi um tempo, fazia uma nova temporada, que foi ótimo, assim, ter essa carta na manga, porque foi o que eu fiz na pandemia. Com essa coisa de estar em casa. Eu pensava que tinha sido mais recente, não sabia que tinha sido a primeira temporada em 2008, não. Pois é, foi 2007, na verdade. Falei 2008, mas foi 2007. Logo que eu voltei do Rio. E, como eu disse, assim, eu fiz essa temporada, passei uns anos, fiz uma outra temporada no Rio, de Dolly, que eu voltei a morar no Rio. Sim. Né? Tive filha, nasceu Alice, e em 2008, no final de 2008, nasceu Alice. Então, em 2009, eu não fiquei ali nessa função, mãe, morando no Rio. Nasceu a sua Alice e a nossa Alice. E o espetáculo de vocês, Alice, pois é. Ela tem até hoje uma camisetinha que a Andrea separou para ela, assim, de criança. E eu guardei. Ela ainda não cabia nela, mas eu guardei. Alice no Sertão das Maravilhas. Né? Pois é. Aí em 2010, eu acho, eu voltei assim, a fazer teatro lá no Rio. Entrei num espetáculo que já estava em cartaz lá, entrei substituindo uma atriz. Que é um espetáculo excelente, assim, com André Paes Leme dirigindo, Vladimir fazia como ator. Eles estiveram aqui em Salvador, chama Ramelim. Sim. E quando eles vieram aqui em Salvador eu ainda não fazia, mas logo na sequência eu entrei lá no Rio, fiz algumas viagens com eles lá pelo Rio. E aí fiz um novo projeto, foi o que me trouxe de volta a Salvador, que foi a Gaivota. Também assim, Argonautas, né, produzindo. A gente começou aquele esquema de novo, de tentar patrocínio, escrever nos editais e tal. Funarte, aquele mesmo trajeto de sempre, que a gente sempre luta para conseguir. Exatamente. E aí dessa vez a gente reuniu assim um super elenco e chamamos Arildo para fazer essa parceria. Foi quando eu voltei para Salvador para ensaiar a Gaivota e fiquei, né, desde então. A Gaivota estreou no início de 2014. Eu, né, disse que tinha feito já no Rio, acho que em 2012, uma temporada de Dolly, que foi ótimo também, assim, estava recém-inaugurado o Teatro Poeira, o Poeirinha. Sim. Foi o segundo espetáculo que ficou em cartaz no Poeirinha. Foi ótimo. Massa, a gente ficou por quase 2 meses, assim, na mesma batalha, né? Às vezes com o público, às vezes com pouca gente, mas fantástico, assim, pra mim ter feito lá. Vocês estão de volta aqui desde 2014, 14. Eu pensei que vocês ainda estavam muito assim nessa ponte lá e cá. O Marcelo ficou pelo Rio muito porque ele estava trabalhando, né, com televisão mais intensamente, assim. Sim. E eu voltei porque logo depois da Gaivota aqui, a gente começou a emendar outros projetos. Eu fiz Dolly de novo, em Salvador, no Gamboa, logo em seguida da Gaivota. Aí fizemos um projeto com o Hackler, né, Não Ande Por Aí, mas Não Ande Por Aí no Impelo, que foi um convite de Hackler, ele já queria montar esse texto há um tempo, mas foi uma parceria com os Argonautas, porque a gente acabou, né, assumindo a produção e tudo. E uma parceria com a escola de teatro também, que a gente criou lá, mas Não Ande Por Aí no Impelo. Em seguida do Impelo eu fiz um espetáculo também com Celso Nunes, que foi uma adaptação de um texto que ele já tinha montado no Rio, mas aqui ele mexeu no texto e chamou de Vultos. Foi eu, Bertrand Duarte e Lázaro Machado, com direção de Celso Nunes. Foi adaptação de qual? É um texto... Logo, né? Eu acho que o nome original é Molly Sweeney. Ele montou lá no Rio com Julia Lemertz, com o nome original. Entendi.
Por coincidência, eu morava no Rio e assistia a peça. Não conhecia, né, Celso, fui ver porque estava em cartaz lá no Centro Cultural Banco do Brasil. E quando eu voltei a Salvador... Aquele lugar é maravilhoso. Lindo, né? Porra. Eu vi A Lua Vem da Ásia ali. Lá? Ah, não assisti. Com Chico Dias. Ah, mas... Nossa, é sensacional. E o lugar, a estrutura é maravilhosa. Né? E sempre vários projetos, eles patrocinam também, né? Os projetos, sempre exposição, sempre é um lugar que eu sempre gosto de ir. E por coincidência, assim, quando eu voltei para Salvador, Celso estava com alguns projetos com Síria Coentro. Uhum. E ela voltou a fazer um trabalho em televisão, não pôde extrair essa peça. E eu acabei entrando para fazer. Que foi ótimo, porque assim, como eu falei, com a minha volta para Salvador, o que eu realmente queria, por ter ficado, né, logo que a Alice nasceu, eu fiquei 1 ano, quase 2 sem trabalhar. Aí a gente começa a ficar um pouco desarticulado, já começa a ficar preocupado, né? Será que eu volto? Quando eu volto? Ainda sei fazer. E aí foi ótimo, porque sem planejar muito essa volta para Salvador, emendou um projeto no outro. Aí a gente voltou com uma coisa assim, logo que eu estava fazendo essas 2 peças, a de Hackler, de Celso, a gente voltou com um projeto que a Argonautas tem desde o início também, que chama Clube da Cena. A gente estuda alguns textos clássicos como se fosse montar. Sim. A gente ensaia, convida o elenco, Arildo, né, dirigindo, como Arildo sempre está com alguma turma, né, de curso, oficina, estudando personagens ou texto. Então a gente convidou Arildo para ser um parceiro no Clube da Cena e fizemos várias versões, assim, né, desde 2001, eu acho. Estudamos textos, né, realismo norte-americano, Nelson Rodrigues. Cada módulo a gente estudava algumas peças daquele autor. Então, já que a gente estava aqui, né, de volta, a gente, desde a Gaivota, a Arildo tinha sinalizado uma vontade de fazer O Em Família. Sim. Do Vianinha, porque, né, o personagem central, assim, né, o Souza, ele estava se achando, né, pronto ali naquele momento. Aí a gente falou assim, vamos estudar teatro brasileiro, então, vamos estudar Vianinha. A gente não tinha pensado assim, pô, como é que a gente vai conseguir, né, um elenco enorme também, são 12 pessoas. Vamos ver se a gente consegue patrocínio, Arildo. Então, enquanto a gente tenta, vamos escrever em tudo que a gente pode, vamos estudando o texto. Aí a gente fez uma leitura do Em Família, no Vila Velha, em 2016 ou 17? Acho que 17. Porque a gente estreou Em Família só em 2018. Uhum. Mas a gente fez essa leitura, que foi ótima, a leitura, né, para público, assim, depois de vir estudando um tempo, uns meses, a gente fez essa leitura que foi ótima, assim, a aceitação das pessoas. E ter Arildo e Neide, né, no elenco, tipo, a gente tem que fazer isso, nem que seja só para registrar, assim. Fizemos Em Família com a Arildo. Vamos conseguir escrevemos em alguma coisa, não conseguimos patrocínio, mas a gente falou, vamos fazer por nossa conta, assim, conseguir o figurino que tiver. A atriz levou os móveis de casa, assim, as cadeiras para a cena. Porque assim, a gente tinha feito essa leitura em 2016 e não foi o mesmo elenco que seguiu depois para a montagem. Andréa estava nessa primeira leitura, né? Andréa Elia, Betão, Celso Júnior. Então foi o primeiro elenco assim, que a gente convidou para estudar com a gente. Quando, né, 1 ano depois a gente teve essa ideia, vamos fazer com a cara e com a coragem, nem todos, né, puderam continuar. Sim. Então a gente teve algumas modificações no elenco, foi quando entrou Vica, Vidotto, a gente, né, seguiu com Márcia Andrade, Neide Moura, Arildo. O elenco, poxa, vou esquecer de gente, são 12 pessoas. Foi com Em Família que vocês foram lá pro MAB ou foi com Vânia? Foi com Vânia. Foi com Vânia, né? Vocês estavam lá em cima e eu tava lá embaixo com o Inimigo do Povo. Ah, é. A gente fazia. Meia hora antes era vocês, depois era a gente. Pois mais foi um tarde. período massa ali no MAB que começou, né, a ter teatro ali embaixo. Aquele lugar ali é fantástico. Fantástico. Aquelas salas lá de cima são incríveis. O espaço lá embaixo também é um galpão enorme. Pois é. Eu assisti, vi que estava tendo sempre ali oficina infantil, outros espetáculos. Foi. Assisti ali, acho que a peça de Mariana Moreno. Teve um infantil de Fernanda Beltrão lá também. Pois é. Aí foi onde eu vi assim, eu falei, poxa, esse espaço está disponível lá. Eu nem sabia, eu sabia lá de cima, mas aquele galpão eu não sabia. Pois é, que engraçado que assim, aí as coisas passam tempo, assim, as pessoas cansam, né? Não sei o que acontece. A gente tem que ficar buscando os espaços, né? Porque agora, depois da pandemia, então, a gente teve
um baque ainda maior. Alguns espaços já vinham fechando, né, como a Quibeu e tal, e muita gente não conseguiu reabrir. Então a gente fica buscando mesmo esses espaços alternativos. Pois é, você lembrou do Vânia, foi mais ou menos no mesmo período em família. A gente conseguiu fazer essa estreia, como eu disse, na escola de teatro por conta própria. E deu tão certo, assim, o público e as pessoas que assistiram ficaram tão mexidas, assim, com a família, que a gente, logo em seguida, foi fazer uma temporada grande na Sala do Coro, a convite. Desde que a gente tinha, das tentativas que a gente tinha feito, foi o edital de pauta da Sala do Coro para a família, que não conseguimos, não passou em nada. Então a gente conseguiu essa parceria no Martim Gonçalves, que eram para 2 semanas, e depois da estreia, aí algumas portas se abriram para a família. A gente fez essa temporada mais longa lá, depois fizemos teve indicação, aí fizemos a temporada da Mostra Braskem, né, no Isba e Undina, fizemos a temporada no Gregório, aí a gente fizemos o TCA, o domingo no TCA, a R$1, então a gente emendou em família, assim, várias temporadas. Eu assisti no Martim. No Martim, logo na primeira, né? Pois é. E como você lembrou, nesse mesmo período a gente estreou, junto com o Teatro Nu e a companhia do Teatro da UFPA, né, o Vânia, que é o que a gente está voltando agora, pós-pandemia. A gente fez a última apresentação do Vânia em 2018. Assim, foi logo, a gente não ficou muito tempo em cartaz, né? Estreou em 2017, estreamos no Palacete, depois fizemos essa temporada no MAB, que você falou, uma temporada curta no ICBA, que foi também dentro da Mostra Braskem. Quando, no último dia de apresentação da gente, foi o resultado das eleições em 2018. Ixi, meu Deus. A gente estava em cartaz naquele, acho que 28 de outubro, ali, 28 ou 29, que foi assim, no meio da apresentação a gente começou a ouvir, né, os fogos, o pipoco na vitória. Então, assim, foi uma apresentação, a gente já bem emocionado, assim, bem triste, né, sem saber o que viria. E não bastasse essa eleição, veio a pandemia em sequência, né? Então a gente ficou... Pelo pior quadro que se imaginava, eu não consegui imaginar o que veio depois, não. Pois é. Os 4 anos mais doidos assim que eu já vivi. Né? E, nossa. E assim, a gente tem agora assim, uma sensação de estar retomando, né? Não sabemos ainda, mas os ares, né? Respirando assim, ares de renovação. Mas assim, durante esse período, principalmente aquele início da pandemia, foi muito sofrido, né? A gente não sabia quando voltaria, se voltaria. A gente ouvia as coisas mais loucas, né? E era uma coisa assim tão... Ah, não, daqui a pouco tá todo mundo de volta aí. Não, é só 15 dias. Exatamente. Não, é só um mês e a coisa... E depois desse início que a gente achava, Nossa. não, 2 meses, 3 meses, a gente começou a ouvir o contrário, né? Tinha os pessimistas dizendo que teatro nunca mais. E se voltar, é a última coisa a voltar, porque é lugar fechado. Eu dizia, gente, mas como é que avião já liberou? E teatro não pode, que avião você fica ali do lado do outro, e teatro você pode, né? Até espaçar mais, a pessoa não precisa tirar nem máscara para comer, igual no avião. E ficava assim, mas foi um período assim muito assustador pra gente. Quando começaram a aparecer as alternativas online, né, a gente assistindo as coisas, aí vieram também, né, os incentivos, os editais. Foi quando eu falei que a carta que eu tinha na manga era Dolly, porque só dependia de mim, o cenário estava todo guardado ali comigo em casa. Eu fiz, vamos fazer Dolly online, que acabou sendo ótimo também, assim, eu não esperava, tive uma rejeição grande, porque eu falei, gente, vamos fazer pra gente estar trocando, mas não é teatro. Não é teatro, porque, né, não é ao vivo, não tem... Mas foi uma experiência muito bacana, assim, pela troca que a gente passou a ter com quem estava assistindo longe, né? Era um ao vivo de gente lá em outro país assistindo e batendo papo depois online. Um público que não poderia estar numa sala de espetáculo. Exatamente. Então, para mim, assim, a possibilidade de assistir muita coisa que eu assisti e dessa de fazer Dolly, assim, online. Logo depois, quando começou a liberar, assim, eu tinha acabado de fazer uma apresentação de Dolly gravada, assim, fechada no Teatro SESI, mas só para exibir online. Eu fiz, logo que reabrir, eu quero fazer aqui com o público. E foi o que eu fiz agora, né, no início desse ano, em abril, assim, acho que tinha acabado de começar nessa retomada. Eu fiz logo uma temporada de Dolly, mas a gente já vinha falando muito no Vânia.
muita vontade de voltar. Porque assim, o Vânia realmente foi interrompido, mas era uma peça que a gente, pelo elenco, você mencionou aí no início, né? Um elenco de 5 atores, assim, mas que a gente estava muito entrosado, assim, com muita vontade de continuar. E só conseguiu agora, né? Depois de algumas tentativas, né? Às vezes em busca de espaço, ou de apoio também. A gente não conseguiu pauta em alguns lugares que a gente veio tentando. E veio essa opção da Casa Rosa, que é um espaço, né, novo, que a gente conseguiu também negociar assim, uma parceria, porque a gente está fazendo, né, de novo sem patrocínio. Sim. Então, se você já se compromete a entrar no espaço pagando pauta aquela temporada inteira, você já entra com a possibilidade de entrar endividado, né? Porque o público é um mistério. Instável. É um mistério durante a temporada. Então a gente conseguiu fazer uma parceria boa com a Casa Rosa, né, de percentual, para começar Isso é aí. bom. E vamos seguir até 18 de setembro, sempre sábado e domingo, 19 horas. Esses espaços assim são muito necessários, ainda mais agora, né? Quem tá recomeçando tudo, tá as pessoas saindo de casa, todo aquele trabalho de formação de público, temos que recomeçar outra vez. Exatamente. Né? Então essas parcerias, né, até outros espaços mais tradicionais, que não a Casa Rosa, que é novo, mas muita gente tem tentado fazer isso. Vamos abrir um esquema de percentual de bilheteria para possibilitar que o artista consiga voltar. Como você disse, porque um teatrão mesmo, pô, é massa, tem toda a estrutura e tudo, mas diante dos valores de pauta, nesse momento está praticamente impossível, né? Exatamente. Para começar assim tirando do bolso e sem patrocínio, sem grana. E tudo assim pra gente, né, esperar, né? E aí, um próximo edital para passar por uma seleção, e mesmo assim a gente sabe, um número grande de inscritos, né? E poucos contemplados, a gente não sabe o que é que vai ser aqui ainda, né? De política cultural até o fim do ano, com eleição, então esse ano não se tem muito o que esperar. A gente tá num limbo, esperando janeiro chegar, né? Quando fevereiro chegar. Pelo menos no termos de cultura, porque, rapaz, esse pessoal que entrou aí deu uma mexida nas coisas que não foi brincadeira não, viu? Demais, né? E abalou de alguma forma, assim, não só o incentivo, a possibilidade da gente realizar, mas uma coisa de credibilidade, assim, com o público, né? Porque eles desvalorizam tanto. Ficou parecendo como se os artistas, de um modo geral, fossem tudo gente desonesta. Desonesta por causa daquela confusão toda com a Rouanet, e depois como, né? Aproveitadora do dinheiro público. Então, assim, foi uma distorção enorme e tudo aquela coisa toda com o ministério que a gente passou aí esses anos, hein? Então, tudo isso só fez descredibilizar e eu acho que, assim, afastar as pessoas que não eram realmente mais ligadas já à cultura, mas que de alguma forma é um público consumidor. Sim. Tanto que na pandemia a gente voltou a falar muito disso, né? As lives, a música. Se não tivesse. Então, esse público que rejeita, né, passou a rejeitar a cultura de alguma forma, a gente tem que chamar de novo, né, e dizer aí, né, aí a cultura acompanhando vocês. Sentiram falta. Mas com certeza houve uma descredibilização, assim, enorme. Enorme mesmo. E em termos, assim, de tudo, de museu a teatro, a circo, a música que presta é só a música que está alinhada ali, ou o artista que está alinhado ali. E aí é tão desproporcional, né? Você vê, né, os valores e os mega eventos e shows, né, para música. As polêmicas recentes aí de dinheiros de Secretaria de Saúde de algumas prefeituras indo para pagar shows milionários de... Enfim. E o que é assustador, como você disse, são as vias, né, que isso acaba acontecendo e como isso é desproporcional. Porque, assim, que venha show para todos os públicos, né? Estilos, assim, não vamos falar de estilo, que venha show e dança e música e, como você falou, e arte visual, que venha tudo. Agora, essas formas, né, de viabilizar e de excluir... Porque as discrepâncias existiram, né? Tanto que se não tivesse existido, não tinha dado precedente para
Exatamente. Os valores. Para falarem o que falaram, né? Mas o que foi feito foi demonizar tudo, acaba com tudo, joga tudo no lixo. Né? Não foi assim, vamos corrigir o que não está bom. Foi parece, assim, vamos jogar tudo fora. Me parece uma coisa pensada, assim, muito política, né? Pra De mim associar também. muito o artista à esquerda. Então, foi mais uma vez dividir, né? Se você é artista, você é da esquerda comunista. Então, você, né, não se associa. E com o pensamento de que o artista associado a essa esquerda comunista está com o dever de distorcer as cabeças das Exatamente. pessoas. Então, criou-se essa separação. É como se o eleitor de direita fosse contra a arte, né? E aí isso já é uma distorção, né, absurda, de cara, mas que causou, né? Acho que causou mesmo, né, esse racha aí, que só prejudica. Porque, rapaz, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tem um pensamento mais assim, né? Diferente desse que a gente está falando. Né, mais alinhado com o momento atual. E a pessoa falou assim, porque esse negócio de dar dinheiro para artista e não sei o que e tal. Aí eu não disse nada na hora, eu fiquei só ouvindo. Aí depois, eu conversando com ele, eu falei assim, você acha que... Onde é que tá a arte, hein? Tá só ali no palco? A arte tá no dia a dia, velho. A arte tá no dia a dia. Uma porta tem arte. Senão ia ser o quê? Um pedaço de pedra colocado contra a parede. E que até aí já tem uma estética. Né? Então tá no nosso dia a dia o tempo inteiro. O teatro como forma de... Como é? Eu até falei isso ontem com o Ricardo, que Marlon Brando falou numa entrevista. O teatro é um mecanismo de sobrevivência. Sim. E é mesmo, nas nossas relações é tudo o tempo todo. A gente está fazendo personagens, ou a gente tem objetivos a alcançar, muda de estratégia, faz isso, faz aquilo. Teatro. Né? Não é para enganar, manipular ninguém, mas como um mecanismo de sobrevivência, né? A música, o tempo todo acompanhando a gente. O tempo todo, o movimento, a dança, a pintura, o tempo todo, velho. E até nos eventos que você podia dizer, né? Mais assim, que não se pensa que é artista, qualquer reunião, festa, casamento, aniversário, então assim, tudo, né, relacionado ali com a música. Até as igrejas. Até a comida. A comida, a culinária. Se for uma comida ruim, mal feita, ninguém quer. Se for aquela bonitinha, arrumadinha, não sei o que, aí já tá comendo já com o olho, né? Exatamente. É arte, como você disse. É uma coisa necessária, pô. Não é uma coisa supérflua. Não é uma coisa supérflua. E se a gente pensar assim, né? A França, que é a França, culturalmente falando, Sim. Né? E que ocupa esse lugar assim de destaque, né, diante das outras, pelo menos do nosso mundo ocidental aqui. 1/3 do orçamento francês é do Ministério da Cultura. Pois é, como você Será disse. que é à toa? E exatamente, você não relaciona o desenvolvimento, né, ao incentivo da cultura, porque os países, o incentivo que se tem, né, do governo para os teatros públicos, óperas, assim, atores residentes, né, assim, aqui, Brasil, Bahia, então, a gente conta com quase nada disso. A gente tem o Teatro Castro Alves, que tem residente de dança, né, e de música. Teatro a gente já não tem. Mas, sim, como você estava falando, nos países da Europa e pelo mundo afora, tantos lugares, o incentivo que você tem do governo para manter aqueles espaços públicos e os músicos, os artistas, é uma coisa, né, misturada ali com a sociedade desde sempre. E além do desenvolvimento subjetivo, tem a questão prática de emprego, velho. De emprego, total. Não só de quem está ali em cena, mas e a técnica, e o segurança da esquina, e a moça do cachorro quente, enfim. E o hábito das pessoas assistirem desde sempre, né? Então, o transporte, tá relacionado, o posto de gasolina, tá tudo conectado. Não é só, vou dar dinheiro para artista. É incrível. A gente então agora com o Vânia em cartaz, né? O texto de Tchekhov tem 100 e poucos anos, final é o início de 1900. Ele fala de coisas que a gente está assim de boca aberta com a atualidade. Com a atualidade. Assim, esse texto, né, que é o tio Vânia, que a gente chama de um Vânia,
é considerado um dos primeiros registros sobre ecologia, porque um dos personagens fala muito sobre o desmatamento e os riscos do desmatamento. Então a gente encontrou um escrito em algum lugar que um dos primeiros registros sobre ecologia. Então assim, a atualidade disso, né, no mundo, Nossa. e em Salvador, tirando árvores para construir BRT. A gente fala tanto disso assim, nos dias que a gente estava estreando e hoje ainda. Tudo, ele fala, né, dos conflitos, do ser humano, das depressões. Então, assim, e Tchekov repete muito nos textos dele, né, como é que vão estar vivendo as pessoas daqui a 100 ou 200 anos. E a gente brinca, engraçado, muito parecido, Nossa. e montando Tchekov, porque a atualidade é impressionante. Impressionante. Há 100 e poucos anos, né, velho? É. De coisa que a gente está começando assim, a ligar um alerta hoje. Né? Ele trazia, como fala, né, o artista mesmo como uma antena, assim. Então, é um texto, claro, clássico pela humanidade, né? Os conflitos ali entre os personagens, as relações, mas também com muita coisa assim, social, que não fala só da Rússia, dali de 1900. Né? São conflitos idênticos aos que a gente vive hoje. Então, muito, muito oportuno assim, esse retorno do Vânia. Irei em breve assistir. Ótimo. Te espero. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como é que foi para você e para vocês ali dos Argonautas estar em cena com o mestre, né? Nosso mestre Arildo. Exatamente. Então, eu acho que tem muito a ver com a formação dos argonautas, né? Nós fomos alunos de Arildo na escola de teatro por uma sequência assim, de semestres, né? Disciplinas, e estudando com ele ali, os autores, tanto que a gente, né, a segunda peça, eu falei, foi uma adaptação de Shakespeare que a gente estudou com Arildo na sala de aula por diversas vezes, cogitou fazer na formatura. Então, antes de montar isso, a gente tentou escrever com Arildo, dirigindo uma adaptação de Romeu e Julieta, como eu te falei. Uhum. Então, Arildo já estava muito próximo ali à formação dos Argonautas. Então, antes da gente estar em cena com ele, Arildo veio acompanhando os nossos projetos, como fazendo uma preparação do elenco, né? Estudando com a gente, com os atores. Depois ele começou a dirigir, junto com Marcelo, ele dirigiu o Antígona e atuou. Então no Antígona, né, a gente já contracenou com Arildo. E depois a gente continuou com essas leituras do Clube da Cena, eventualmente ele lendo um texto ou outro. Na Gaivota, que ele seria o diretor também junto com o Marcelo, ele quis fazer uma participação, tinha um personagem bem pequeno, ele falou, esse que é o que quero fazer. Então a gente poderia até ter cortado na adaptação, mas ele entrou em cena na Gaivota. E foi quando surgiu a ideia do Em Família. Assim. Em Família eu contraceno com o Arildo direto, né? A personagem que eu faço é a filha dele, que leva o personagem dele, né, o Souza, para casa. Então a gente tem embates, assim. É um aprendizado constante, né? É aula um pouco, ver a forma que Arildo trabalha e ensina, né? Não só como diretor, mas a forma que ele, como ator, aborda ali o texto. Desde as primeiras leituras, a gente ouvia Arildo assim, é um negócio, né, impressionante. É outro nível. É outro nível. E depois um prazer, né, estar com ele, assim, Em Família, então, foi um desejo dele, a gente correu ali para realizar a comemoração dos 80 anos de Arildo, né? Sim. A gente correu para realizar esse desejo e acaba sendo, o presente foi nosso, né, mais do que para ele. Não só poder estar com Vianinha, que também é impressionante, a atualidade é um texto dos anos 70, um texto brasileiro, mas de uma atualidade também impressionante para o Brasil. Poder reunir um elenco massa, né, enorme. Marcelo Prado, que entrou depois, como eu falei mais cedo, né, Márcia Andrade, Neide Moura com Arildo, né, que é o casal central, assim. É incrível. Arildo é o mestre. E esse projeto do Vânia, como foi da onde veio a ideia do Vânia? Então, veio assim de uma vontade, né, da gente juntar já Argonautas com Teatro Nu. Sim. A gente sempre conversando com o Gil Vicente, que é o diretor, né, do Vânia e do Teatro Nu, sobre projetos, Marcelo Prado também, que é um
né? Um colega querido, referência também, quando a gente entrou na escola de teatro, ele já vinha trabalhando, assim, assistimos diversas vezes e contracenamos assim, com ele no Hamlet que Arildo dirigiu. Então, desde então a gente vem, né, querendo ter ideias, trabalhar junto e tal, e surgiu essa ideia de fazer o Tchekov. Mas, mais uma vez, como é que vamos viabilizar e tal? Então, a ideia fica ali engavetada por um tempo. Quando o Gil Vicente, professor, né, da Escola de Teatro da UFBA, teve essa oportunidade, assim, essa ideia de unir a Companhia de Teatro da UFBA, tinha realizado já um projeto naquele ano, 2017, mas houve uma sobra de verba que, assim, daria para apoiar o projeto e não exatamente começar um projeto do zero, patrocinar o projeto inteiro. Era uma verba menor. Mas era um start, né? Ele fez essa proposta, assim, vamos fazer essa parceria, e foi maravilhoso, porque ao mesmo tempo, né, Gil aproveitou, sugerindo Vânia, para homenagear Gideon Rosa. E para a UFBA também, né, foi ótimo para a companhia. Gideon, que já tinha feito diversos projetos na Companhia de Teatro da UFBA. Foi ótimo, foi o ator convidado, assim. Eu e Marcelo, dos Argonautas, Marcelo Flores, Marcelo Prado, do Teatro Nu, Gideon, o convidado. E aí a gente teria, dentro da adaptação que Gil fez do texto, cortando alguns personagens assim, menores, a gente precisaria de mais uma atriz para fazer Sônia. Sim. Então ele abriu, né, junto com a escola de teatro, uma audição para essa atriz mais jovem, uma aluna, fazer a Sônia. Foi aí que Isa entrou. Aí que Isa entrou, ela fez a audição com algumas outras atrizes e alunas da escola na época. E a gente assistiu, né, todos os testes, que é ótimo também, né, ter o aluno que está chegando junto com o Gideon, que já está ali. Então a gente juntou algumas gerações, né, nesse elenco, só de 5 atores, mas reunimos 4 gerações ali. E que bom que a gente está voltando agora. Que massa, velho. Porra. Eu não sei nem o que... Eu só sei que eu quero ver, eu não vou falar mais nada. Pronto. Veja e convide uma galera aí, que a gente precisa trazer o público, né? Com certeza. Isso aí a gente vai... Já estamos divulgando, pois já. Já estamos convidando. Sintam-se convidados. Ô, Té, quero agradecer demais você ter vindo aqui, a gente bater esse papo. Eu que agradeço. E lhe dizer também que a casa está aberta quando você tiver aí algum projeto, alguma coisa que você queira divulgar, falar, bater um papo, falar aí também das questões político-culturais. Estamos aí. Maravilha. E também deixa aí seu recado, dê o serviço aí da peça, chame o povo para ver o Vânia. E para ver também, quem sabe, Dolly, a gente joga sementinha para ver se cola, né? Ideias temos muitas, né? Muitas sementinhas, como você falou, vontade de estar estreando, de estar em cartaz com muita coisa, com certeza retornarei. Mas o Vânia a gente segue em cartaz na Casa Rosa, ali no Rio Vermelho, sábados e domingos às 19 horas até dia 18 de setembro. E ingressos lá mesmo? Pelo Simpla e também na bilheteria, né, do teatro, sempre 1 hora antes do início de cada apresentação. A bilheteria abre, Simpla, e 60 e 30 a meia entrada. O que mais? Apareçam, venham, vamos voltar ao teatro. Elenco maravilhoso, como eu falei aqui, Gideon Rosa, Marcelo Prado, Isadora Werneck, Marcelo Flores e eu, Aletheia Novaes, direção de Gil Vicente Tavares. Vale a pena conferir, só pelo elenco já vale, o texto já vale, a direção já vale e conhecer a Casa Rosa também vale também. Então, afinal, se tudo pode, arte pode, né? Pode. No texto a gente fala muito no Vânia, tudo é possível, tudo é possível.